Minha filha, você sabe o que é crescer achando que é doente, sem estar doente de verdade? Eu sei, porque eu vivi isso na minha própria carne. E até hoje, com quase 80 anos nas costas, eu ainda sinto o cheiro daquele quartinho. Madeira velha, roupa guardada, chão sempre meio úmido. Um cheiro que gruda na gente e não sai mais, por mais que os anos passem. Meu nome é Solange, mas na minha infância, quase ninguém me chamava pelo nome. Era a menina, a doentinha, a coitadinha que não pode sair. E eu acreditava em tudo, porque quando a gente é pequena, a palavra do adulto é lei. Eu nasci numa propriedade no interior de Minas, perto de uma cidadezinha tão pequena que nem no mapa aparecia direito. Era terra boa, terra vermelha, cheia de mangueira e pé de goiaba. O terreiro da casa era grande, um pomar que ia até o ribeirão e uma cerca de arame que separava a nossa roça da do vizinho. De manhã cedo, a neblina cobria tudo, e a gente só ouvia o canto do galo e o barulho do leite batendo no balde de lata. Minha mãe se chamava Lúcia. Você que me ouve, qual é o nome da sua mãe? Quero aproveitar e agradecer a cada um que interage com o nosso canal. Compartilha com uma amiga que também precisa ouvir isso, porque tem muita mulher por aí que ainda está esperando alguém abrir aquela porta. Eu lembro pouco dela, mas o que eu guardo é bonito. O colo quente, o cheiro de sabonete de alfazema no pescoço dela, a voz mansa cantando enquanto passava roupa com o ferro à brasa. Ela gostava de plantar flor no jardim da frente. Cravo, margarida, rosa trepadeira, e me chamava de minha florzinha. Mamãe morreu quando eu ainda era bem pequena. Foi de repente. Uma febre que não baixava, uma fraqueza que tomou conta do corpo. Naquele tempo não tinha hospital perto, não tinha remédio fácil. Levaram ela numa carroça até a cidade, mas quando chegaram já era tarde. Eu não entendi direito o que tinha acontecido. Só sei que um dia ela estava ali, trançando meu cabelo com aqueles dedos macios que cheiravam a massa de mandioca, e no outro dia ela não estava mais. A casa ficou em silêncio. Meu pai, seu Quito, era um homem quieto por natureza, mas depois que mamãe partiu, ele ficou ainda mais calado. Trabalhava o dia inteiro na roça, voltava quando o sol já tinha ido embora, comia em silêncio e dormia. Ele não sabia lidar com aquela dor. E também não sabia lidar comigo. Eu ficava pelos cantos, esperando alguém me chamar. Às vezes dormia abraçada com o vestido da minha mãe, porque ainda tinha o perfume dela. Aquele perfume de sabonete e de flor era tudo que me restava. Foi aí que apareceu Dona Cida. Ela era uma mulher da cidade vizinha, viúva, com um jeito de falar manso e um sorriso que parecia sempre no lugar certo. Alguém apresentou ela para o meu pai, e não demorou muito para ela se mudar para a nossa casa. No começo, eu fiquei contente. Pensei que ia ter de novo alguém que cuidasse de mim, que me chamasse pelo nome, que me fizesse sentir que eu pertencia àquela casa. Dona Cida chegou trazendo roupas novas, um pano de mesa bordado e uma lata de biscoito. Arrumou a cozinha, varreu o terreiro e passou a cozinhar o jantar do meu pai. Todo mundo dizia que era uma bênção ela ter aparecido. Mas bênção de verdade não tem segundas intenções. Logo nas primeiras semanas, Dona Cida começou a me tratar diferente quando meu pai não estava por perto. Na frente dele, era só gentileza. Me oferecia comida, falava com voz doce, até me chamava de filha. Mas quando ele saía para a roça, o tom mudava. Ela repetia que eu era fraca demais para brincar lá fora, que o sol ia me fazer mal, que a poeira do terreiro podia me dar febre. Falava aquilo com uma calma tão firme, tão segura, que parecia receita de médico. No começo, eu ainda ficava pela casa. Ajudava a varrer um canto, lavava um prato, ficava sentada na soleira da porta olhando o quintal. Mas Dona Cida ia me empurrando para dentro, devagarinho, sem que eu percebesse. Se chegava visita, ela mandava eu ir para o quartinho dos fundos descansar. Se eu sentava na varanda, ela dizia que o sereno ia me fazer mal. Se eu tentava ajudar na cozinha, ela tirava as coisas da minha mão dizendo que eu não aguentava ficar de pé. E aquele quartinho dos fundos foi virando o meu lugar. Ficava atrás da cozinha,
perto do galinheiro. Tinha uma janelinha pequena, tão pequena que mal cabia à luz do sol. O chão era de terra batida, coberto por uma esteira velha. A cama era um colchão fino em cima de uns caixotes de madeira. E o silêncio ali dentro era tão pesado que eu conseguia ouvir o próprio coração. No começo, eu ficava ali algumas horas, só quando tinha gente em casa. Depois, ia para lá de manhã e só saía de noite. Depois, passava o dia inteiro. E com o tempo, eu fui ficando cada vez mais dentro daquele quarto e cada vez menos dentro da vida. E eu acreditava que era para o meu bem. Sabe por quê? Porque Dona Cida falava aquilo com tanta convicção, com tanta suavidade, que parecia cuidado de verdade. Ela levava um prato de comida, colocava do lado da cama, passava a mão na minha testa e repetia sempre a mesma coisa: que eu precisava descansar, que eu precisava melhorar. E eu ficava ali, obediente, olhando para o teto de telha escura, ouvindo o barulho das galinhas do outro lado da parede, sentindo o cheiro de rapadura e farinha torrada que vinha da cozinha e me dava uma vontade tão grande de sair dali que doía no peito. Mas eu não saía, porque criança obedece. Criança confia. Criança não sabe que às vezes o cuidado que recebe não é cuidado, é prisão. Lembro que uma vez tentei falar com meu pai. Disse que queria sair, que queria brincar no terreiro. Ele me olhou com aqueles olhos cansados, passou a mão na minha cabeça e me mandou obedecer Dona Cida. Disse que ela sabia o que era melhor para mim. E eu vi no rosto dele que ele acreditava naquilo de verdade, porque acreditar era mais fácil do que enfrentar. E eu obedecia. Os meses foram passando, e cada mês que passava, o mundo lá fora ficava mais distante. Eu ouvia as primas correndo pelo quintal, ouvia as risadas, o barulho do portão quando alguém chegava, o som de viola na varanda nos fins de tarde. Ainda tenho na memória o cheiro de jabuticaba madura que entrava pela janelinha em certa época, o barulho da chuva grossa caindo na telha e escorrendo pelo chão de terra, o calor sufocante de janeiro, quando o quartinho virava um forno, e eu ficava deitada com a roupa colada no corpo de tanto suor. Ouvia tudo, sentia tudo, mas não participava de nada. Eu era como um passarinho preso numa gaiola dentro da própria casa. E o pior é que eu comecei a acreditar que eu merecia aquilo, que eu era mesmo doente, que eu era mesmo fraca, que eu não servia para viver como as outras. Essa é a dor mais funda que existe. Quando a gente aceita uma mentira como verdade e constrói a vida em cima dela. Mas a vida tem dessas coisas. Por mais escuro que seja o quartinho onde te colocaram, sempre tem uma fresta por onde a luz encontra caminho. E foi o que aconteceu comigo. Porque um dia, sem eu esperar, alguém abriu aquela porta. E a partir daquele momento, nada mais foi como antes. Se você quer saber o que aconteceu depois, fica aqui comigo. Essa história tem muito mais do que parece. Tem gente que acha que o pior castigo que existe é apanhar. Mas não é. O pior castigo é ser esquecida dentro da própria casa. É ouvir a vida acontecendo do lado de fora e não poder fazer parte dela. É sentir que você existe, mas que ninguém sente a sua falta. E era assim que eu vivia. Depois que Dona Cida se acomodou de vez na nossa casa, tudo foi mudando devagar, como água que vai comendo a margem do rio sem ninguém perceber. No começo eram coisas pequenas. Eu ainda andava pela casa, ainda sentava na mesa, ainda varria o terreiro de manhã. Mas Dona Cida foi cortando minha presença nas coisas, uma por uma. Primeiro tirou meu prato da mesa e disse que eu comia melhor sozinha no quartinho, porque ficava nervosa perto de muita gente. Depois, parou de me chamar para ajudar na cozinha. Depois, parou de me deixar ficar na varanda quando chegava a visita. Sempre com a mesma desculpa. Que eu era fraca, que qualquer esforço me derrubava, que eu precisava de repouso. Mas eu não era fraca. Eu não tinha doença nenhuma. Só que quem ia acreditar numa menina contra uma mulher feita? Meu pai, seu Quito, continuava na lida da roça do mesmo jeito. Saía de madrugada, quando ainda estava escuro,
e voltava com o corpo moído, cheirando a terra e suor. Ele era um homem de mão pesada no cabo da enxada, mas de coração mole demais para desconfiar de maldade. Dona Cida servia o prato dele com capricho, falava mansa, ria dos assuntos dele, e meu pai ia amolecendo feito cera perto do fogo. Ele acreditava nela como quem acredita em reza, de olho fechado. Lembro que de vez em quando ele perguntava por mim, e Dona Cida respondia sem pressa que eu tinha passado mal de novo, que era melhor deixar eu quietinha. E meu pai suspirava, balançava a cabeça e não ia me ver. Talvez por cansaço. Talvez por não saber o que fazer com uma filha que achava estar sempre doente. Talvez porque, no fundo, ele tinha medo de olhar para mim e enxergar minha mãe, porque eu era a cara da minha mãe. Todo mundo dizia isso. O mesmo cabelo grosso e escuro, o mesmo nariz fininho, os mesmos olhos castanhos com aquele brilho de quem guarda o mundo inteiro por dentro. E eu acho que, para o meu pai, me olhar era como abrir uma ferida que ele tentava manter fechada. Então, ele não olhava. Naquele tempo, meus irmãos por parte de pai já tinham nascido. Primeiro veio o José, depois a Maria. Os dois eram pequenos ainda, engatinhando e aprendendo a andar. Dona Cida cuidava deles com um carinho que todo mundo via. Levava no colo, cantava para dormir, fazia mingau de fubá com leite e soprava para esfriar antes de dar na boca. E quando alguém visitava a casa, ela mostrava os meninos com orgulho, igual gente que exibe joia. Mas de mim, ela não falava. Era como se eu não existisse. Eu ouvia, do quartinho, a voz dela embalando o José com uma cantiga que mamãe costumava cantar. Aquilo me doía mais do que qualquer palavra dura. Porque a cantiga era da minha mãe. Era a mesma melodia que eu lembrava do colo dela, do cheiro de flor de laranjeira no cabelo dela, das noites quentes em que ela meninava na rede da varanda. Dona Cida tinha tomado tudo. Tinha tomado o lugar da minha mãe na cozinha, na cama, na mesa, e agora tomava até a cantiga. E eu, ali naquela casa, mas fora de tudo, só podia ouvir. Lembro de uma tarde em que meu pai trouxe manga do pomar. Eu ouvi a voz dele pedindo para alguém levar uma para mim. E ouvi Dona Cida responder que já tinha levado, que eu tinha comido e dormido. Mas ela não tinha levado nada. Eu fiquei esperando aquela manga a tarde inteira. Fiquei olhando para a porta, sentindo o cheiro doce que vinha de algum lugar da casa, com a boca cheia de água e o estômago vazio. Quando escureceu, eu entendi que a manga não ia chegar. Naquele dia eu chorei baixinho, com o rosto enfiado na esteira, para ninguém ouvir. Chorei de fome, de solidão, de saudade de uma vida que eu mal tinha vivido. Ainda sinto a esteira áspera arranhando minha bochecha, o gosto salgado das lágrimas escorrendo até o canto da boca, o som do meu próprio soluço abafado, parecendo o gemido de um bichinho ferido. E ali, naquele choro escondido, eu comecei a entender uma coisa que antes eu não conseguia enxergar. Dona Cida não estava cuidando de mim. Dona Cida estava me apagando. Aos poucos, eu fui perdendo o contato com tudo. Não ia mais para uma escola, porque Dona Cida disse que eu não aguentava a caminhada. Não ia mais para a missa, porque ela disse que o sereno da noite podia me fazer mal. Não via mais minhas primas, porque ela dizia que visita me deixava agitada e piorava minha saúde. Eu andava pela casa como sombra. Podia estar na cozinha, no corredor, na soleira da porta, mas ninguém me via, ninguém me incluía, ninguém puxava conversa comigo. E cada vez que Dona Cida mandava eu ir descansar no quartinho, eu ia. Porque já não sabia mais a diferença entre estar na casa e estar fora dela. E quando as vizinhas perguntavam por mim, eu ouvia Dona Cida repetir sempre a mesma conversa. Que eu estava me tratando, que precisava de repouso, que era fraqueza de nascença. Falava com tanta naturalidade que ninguém duvidava. Naquele tempo, a mulher da casa mandava dentro de casa e ninguém se metia. As pessoas aceitavam, abaixavam a cabeça e iam embora. E eu ia ficando cada vez mais sozinha. O único momento em que eu sentia um pouco de alegria era de manhã cedo, antes de Dona Cida acordar,
quando eu saía na ponta dos pés até a porta da cozinha e ficava ali, olhando o terreiro com o orvalho brilhando na grama, sentindo o cheiro de capim cortado, de barro molhado, de palha de milho secando no sol. Lembro do mugido das vacas no pasto, do vento morno que vinha do ribeirão, da terra vermelha ainda fresca antes do sol esquentar. Aqueles minutos eram meus, mas duravam pouco, porque logo Dona Cida aparecia e me mandava voltar para dentro, dizendo que o sereno da manhã era o pior para quem tinha saúde fraca. Uma noite eu não conseguia dormir. O calor estava forte, aquele calor grudento de fim de estação que não deixa a gente sossegar. Eu me levantei devagar, fui até a porta e encostei o ouvido. Foi aí que ouvi. Dona Cida estava conversando com alguém na cozinha. Era uma voz de homem que eu não conhecia. Falavam baixo, mas a quietude da noite fazia cada palavra chegar até mim. Não guardo tudo o que disseram, mas guardo o que ficou. O homem perguntou sobre mim e Dona Cida respondeu que eu não ia dar em nada, que era fraca do jeito que era, que qualquer hora ia embora sozinha. E que quando isso acontecesse, a terra ficaria para os meninos. Lembro que o homem perguntou o que ia acontecer se eu não fosse embora. E Dona Cida respondeu com aquela voz tranquila que me dava arrepio. Disse que eu não tinha para onde ir, que a família da minha mãe morava longe, que meu pai tinha cortado relação com aquela gente toda. Disse que quanto mais tempo eu ficasse naquele quarto, menos eu ia entender do mundo. E depois eu ouvi uma risada curta, seca, que me deu um frio na espinha. Eu voltei para a cama tremendo. Não de frio, não de febre, de medo. Porque naquele momento, mesmo sem entender tudo, eu senti que aquelas palavras tinham um peso que ia muito além do que eu podia carregar. Eu não sabia o que era terra no meu nome. Não sabia o que significava herança. Mas eu sabia o que significava aquele tom de voz. Significava que eu estava no caminho de alguém e que esse alguém queria me tirar do caminho. Eu apertei a boneca velha da minha mãe contra o peito e fiquei ali, de olhos abertos no escuro, ouvindo o grilo cantar lá fora e o meu coração bater tão forte que parecia querer sair pela boca. Naquela noite, eu não dormi e nunca mais olhei para Dona Cida do mesmo jeito. Depois, eu mudei por dentro. Por fora, eu continuava a mesma menina quieta, andando pelos cantos da casa, obedecendo sem reclamar. Mas por dentro, alguma coisa tinha acordado. Era como se alguém tivesse acendido um pavio dentro de mim. Pequeno, fraco, tremendo com qualquer sopro de vento, mas aceso. Eu passei a prestar atenção em tudo, nos passos de Dona Cida pela casa, no jeito que ela falava com meu pai e no jeito que falava quando ele não estava, nas visitas que chegavam e iam embora sem saber que eu existia, no tom da voz dela quando alguém perguntava por mim. Eu escutava cada palavra, cada suspiro, cada silêncio. E fui juntando pedaço por pedaço, do jeito que a gente junta retalho para fazer colcha, sem saber direito o desenho final, mas sentindo que ali tinha alguma coisa. E tinha. A conversa que eu tinha ouvido naquela noite ficou martelando na minha cabeça. Eu repetia aquelas palavras dentro de mim como quem decora a oração, tentando entender o que significavam. A terra fica para os meninos. A menina não vai dar em nada. Eu sabia que minha mãe tinha deixado alguma coisa. Lembrava vagamente de ouvir meu pai falar, ainda quando mamãe era viva, sobre um pedaço de terra que pertencia à família dela. Um terreno bom, com nascente de água e pasto limpo, que ficava do outro lado do ribeirão. Mamãe tinha herdado aquilo do avô dela, e pelo que eu entendia, aquela terra tinha passado para o meu nome quando ela morreu. Mas eu era só uma menina. Não sabia de papel, de cartório, de escritura. Sabia de boneca, de cantiga, de estrela no céu. E Dona Cida sabia disso. Sabia que eu não tinha noção do que aquele pedaço de chão valia. E enquanto eu ficasse naquela casa, sem escola, sem conversa, sem contato com ninguém de fora, eu nunca ia saber. Era isso que ela queria. Me manter pequena. Me manter ignorante. Me manter invisível. Os dias foram passando
e eu fui percebendo outras coisas que antes me escapavam. Percebi que Dona Cida nunca deixava eu chegar perto quando alguém da vizinhança vinha visitar. Se batiam no portão, ela me mandava ir descansar no quartinho, e eu ia. Depois ela voltava para a sala e punha a conversa fora como se nada estivesse acontecendo. Lembro de uma vez que Dona Gertrudes, uma vizinha que morava na curva da estrada, veio perguntar por mim. Eu ouvi a voz dela da cozinha, perguntando como eu estava, dizendo que fazia tempo que não me via. E ouvi Dona Cida responder naquela voz mansa dela, dizendo que eu tinha amanhecido com o corpo mole, que vivia assim, um dia melhor, no outro já caía de novo. Disse que fazia o que podia. Dona Gertrudes ainda sugeriu levar eu num benzedor que podia ser quebranto. E Dona Cida disse que já tinha levado, mas que não tinha resolvido, que era coisa do corpo mesmo. E Dona Gertrudes foi embora acreditando naquilo. Porque quem ia duvidar de uma mulher que fala com tanta calma, com tanto jeito de quem cuida? Eu fiquei com raiva naquele dia. Uma raiva miúda que não sabia para onde ir. Apertei os punhos debaixo do lençol e mordi o canto da boca para não gritar. Eu queria correr até a porta, abrir de uma vez e mostrar para Dona Gertrudes que eu estava ali, que eu não era doente, que tudo aquilo era mentira. Mas não fiz nada, porque o medo era maior que a raiva. E porque eu ainda tinha dentro de mim aquela dúvida maldita. E se ela estivesse certa? E se eu fosse mesmo fraca demais? E se eu saísse dali e caísse no meio do terreiro, provando para todo mundo que eu não prestava mesmo? Essa é a armadilha mais cruel que existe. Quando alguém te repete uma mentira tantas vezes que você mesma começa a defender a mentira como se fosse verdade. Nesse tempo, o José e a Maria já estavam crescendo. O José era um menino esperto, de olhos vivos, que corria pelo quintal atrás das galinhas e voltava com os joelhos ralados e rindo. A Maria era mais quietinha, gostava de ficar perto da mãe, ajudando a dobrar roupa e a separar o feijão. Dona Cida tratava os dois com todo o cuidado do mundo. Dava banho, arrumava o cabelo, vestia com roupa limpa e levava para a missa todo domingo de manhã. E eu ficava. Eu ouvia o sino da capela tocando ao longe e sabia que a família inteira estava lá. Meu pai, Dona Cida, José, Maria, sentados no banco da igreja, rezando junto com todo mundo. E eu em casa, sozinha, ouvindo o sino e rezando também, mas sem ninguém ao lado. Eu rezava muito naquela época. Rezava para Nossa Senhora, pedia para ela olhar por mim, pedia para ela mandar alguém me tirar daquela situação. Às vezes, rezava sentada na soleira da porta dos fundos, com as mãos juntas e os olhos apertados, repetindo as palavras que minha mãe me ensinou antes de partir. Outras vezes, rezava no quartinho, de joelho na esteira, sentindo a palha áspera na pele, com o cheiro de cera de vela impregnado nas mãos de tanto apertá-las, enquanto a sombra da tarde se arrastava pelo chão. E de noite, quando o silêncio era tão fundo que eu ouvia até o barulho do ribeirão passando lá embaixo, eu conversava com minha mãe. Falava baixinho, como se ela estivesse ali do meu lado. Contava para ela o que tinha acontecido no dia, falava das coisas que Dona Cida tinha feito. Perguntava se um dia ia melhorar. E às vezes, no meio daquela conversa, eu sentia um calor no peito que não era de febre, não era de doença. Era um calor que parecia abraço, e eu acreditava que era ela. Certa vez, sem eu esperar, meu pai entrou no quartinho. Fazia muito tempo que ele não aparecia ali. Eu quase levei um susto quando ouvi a porta abrir e vi a sombra dele no batente. Ele estava com as botas sujas de barro, a camisa amarrotada, o chapéu na mão. Ficou parado me olhando por um instante, sem dizer nada. Lembro do cheiro de fumo de rolo que vinha da roupa dele. Lembro da terra vermelha grudada na sola das botas. Lembro de como ele parecia menor ali dentro daquele quartinho. Como se o peso que ele carregava por fora tivesse encolhido o corpo dele. Depois, se sentou na beirada da cama. Eu lembro que ele perguntou como eu estava. E eu quis falar tanta coisa. Quis contar tudo. Que Dona Cida mentia, que eu ouvia conversas de noite, que eu queria sair dali, que eu queria ir para a escola, que eu queria viver.
Mas quando abri a boca, só consegui dizer que estava com saudade dele. Ele abaixou a cabeça. Ficou um tempo assim, em silêncio, com o chapéu rodando nas mãos. Depois, passou a mão no meu cabelo, devagarinho, e disse que ia melhorar, que Deus ia cuidar de mim. E saiu. A porta fechou. Os passos foram se afastando. E eu fiquei ali com aquela promessa no ar, sentindo que meu pai me amava, mas que o amor dele não era forte o bastante para me salvar. Porque amar sem coragem é como acender vela em dia de ventania. A chama até aparece, mas não esquenta ninguém. E eu precisava de alguém que não tivesse medo do vento. O tempo foi passando, e eu fui ficando cada vez mais parecida com aquela casa. Presente por fora, vazia por dentro, existindo sem ninguém notar. Lembro que nessa época eu já tinha perdido a conta de quanto tempo vivia daquele jeito. Ia e vinha pelos cômodos como sombra. Fazia uma coisa ou outra quando Dona Cida deixava. Mas a maior parte do tempo ficava no quartinho dos fundos, porque era o único lugar onde ninguém me incomodava e ninguém me mandava sair. As estações vinham e iam, e eu só sabia a diferença pelo calor que sufocava ou pelo frio que entrava pelas frestas da janelinha. Quando era tempo de chuva, a goteira caía no canto da parede e eu colocava uma lata velha para aparar a água. Aquele barulho de pingo na lata virou minha companhia. Tique, 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 a noite inteira, como um relógio que marcava um tempo que não andava para lugar nenhum. Meu corpo foi mudando sem eu perceber direito. Eu estava crescendo, mas crescendo sem vigor, como planta que vive na sombra e vai se esticando toda fina procurando a luz. Eu não corria, não brincava, não subia em árvore, não caminhava até a escola. Meu corpo foi perdendo a força de tanto não ser usado. Eu sentia tontura quando ficava de pé por muito tempo. Sentia o coração disparar por qualquer nervoso. E quando sentia aquela fraqueza, uma voz dentro de mim repetia as palavras de Dona Cida, que eu era doente, que eu não podia, que eu não aguentava. A mentira tinha criado raiz. É assim que funciona, minha querida. Quando alguém te exclui da vida por tempo demais, seu corpo vai se acostumando com a ausência. Você pode estar dentro da casa, pode andar de um cômodo para outro, mas se ninguém te olha, se ninguém te chama, se ninguém te inclui, é como se você estivesse trancada mesmo sem cadeado. Dona Cida sabia disso sem nunca ter lido livro nenhum. Sabia pela maldade que carregava por dentro, essa maldade que algumas pessoas têm e que não faz barulho, não levanta a mão, não grita, só vai tirando de você, pedacinho por pedacinho, até não sobrar quase nada. Naquele tempo, eu tinha desenvolvido um costume que me ajudava a aguentar os dias. Quando todo mundo estava ocupado e ninguém prestava atenção em mim, eu ia até a janelinha do quartinho e ficava ali, esticando o pescoço para enxergar o terreiro. Dali eu via um pedaço do pomar, a copa de uma mangueira, um galho de pitangueira e, mais longe, o topo do morro onde o sol nascia. Eu ficava ali até o corpo reclamar, respirando o ar que entrava pela fresta, ouvindo os passarinhos acordando no pomar. Aqueles minutos eram o meu respiro, a minha prova de que o mundo ainda existia lá fora. E foi numa dessas manhãs que eu vi uma coisa diferente. Tinha um cavalo amarrado no mourão do terreiro. Um cavalo que eu não conhecia, pelo escuro, grande, com uma sela de couro gasta pelo uso. E perto do cavalo, encostado na cerca, tinha um homem que eu nunca tinha visto. Ele era alto, magro, usava um chapéu de palha e carregava uma bolsa de lona pendurada no ombro. Estava conversando com meu pai ali no terreiro e os dois pareciam sérios. Eu não conseguia ouvir o que falavam, mas lembro da postura daquele homem. Ele não tinha o jeito curvado dos lavradores. Ficava de pé bem reto, com as mãos nos bolsos, balançando a cabeça devagar enquanto meu pai falava. Parecia alguém que estava ali para fazer alguma coisa importante. Dona Cida apareceu na porta da cozinha. Eu vi o corpo dela ficar tenso, os ombros subiram e ela enxugou as mãos no avental com uma pressa que não era dela. Depois caminhou até onde os dois estavam e se meteu na conversa. Eu vi ela gesticulando. Vi meu pai ficar calado,
Vi o homem olhar para Dona Cida com um olhar que eu não soube decifrar naquele momento, mas que hoje eu sei o que era. Era desconfiança. Lembro que eles ficaram ali por um bom tempo. Dona Cida foi e voltou da cozinha 2 vezes, levou garapa, levou um prato com alguma coisa que eu não consegui ver. Parecia nervosa, fazendo gentilezas demais, rindo demais, falando demais. E eu, na ponta dos pés, com os dedos agarrados na borda da janela, assistia aquilo tudo com o coração apertado, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo que tinha alguma coisa no ar. Depois de um tempo, o homem se afastou da cerca e caminhou em direção à casa. Eu desci da janela e corri para a cama. Me deitei, puxei o lençol até o queixo e fiquei quieta, fingindo que dormia. Ouvi os passos na cozinha, ouvi a voz de Dona Cida ficando mais alta, mais rápida, falando sem parar, explicando coisas que ninguém tinha perguntado. Ela estava dizendo que eu não precisava de consulta, que eu estava bem, que ela cuidava de mim direitinho. Mas os passos continuaram, cada passo fazendo o chão de tábua ranger, cada passo chegando mais perto do quartinho, cada passo fazendo meu coração bater mais forte, mais rápido, tão alto que eu tinha medo de que ele ouvisse antes de entrar. Lembro do estalo da mão na maçaneta. Um estalo pequeno, de nada, mas que naquela quietude pareceu um trovão. A porta se abriu. E eu vi ali, parado no batente, aquele homem alto de chapéu de palha, com a bolsa de lona no ombro e um olhar que eu não conhecia. Não era pena, não era curiosidade, era atenção. Uma atenção demorada, pesada, de quem está enxergando algo que não deveria estar assim. Ele ficou ali uns instantes, olhando ao redor. Olhou para as paredes escuras, para a janelinha pequena, para a esteira no chão, para a lata que aparava a goteira, para as minhas roupas dobradas em cima de um caixote. Depois olhou para mim. E eu senti uma coisa estranha. Senti que alguém estava me vendo de verdade, não olhando através de mim, não olhando por obrigação, não olhando com pressa de ir embora. Estava me vendo, com calma, com cuidado. Como se eu fosse uma pessoa inteira, não um problema para resolver ou um estorvo para esconder. Fazia tanto tempo que ninguém me olhava assim que eu não sabia o que fazer. Fiquei paralisada, com o lençol apertado nas mãos, sentindo os olhos arderem e um nó na garganta que eu não conseguia engolir. O homem se abaixou na minha frente. E naquele momento, Dona Cida apareceu atrás dele, no corredor, com o rosto mudado. Eu lembro da expressão dela, os lábios apertados, os olhos duros, as mãos torcendo o pano do avental. Ela estava com medo. E aquele medo no rosto dela me deu uma coisa que eu não sentia havia muito tempo. Esperança. Porque se Dona Cida estava com medo daquele homem, então talvez aquele homem pudesse fazer alguma coisa que ela não queria que fosse feito. Talvez aquele homem pudesse me enxergar de verdade. E talvez, só talvez, enxergar fosse o bastante para mudar alguma coisa. Eu já vivi muita coisa nessa vida. Já passei por alegria grande, por tristeza funda, por susto que quase parou meu coração. Mas poucos momentos ficaram gravados em mim com tanta força como aquele. O homem se abaixou na minha frente e ficou me olhando em silêncio. Não com pressa, não com pena, com paciência. Como quem olha para uma planta que foi pisada e quer entender se ainda tem raiz viva debaixo da terra. Ainda vejo as mãos dele, grandes, morenas, com dedos compridos e unhas aparadas, mãos que não eram de roça. Ele tirou o chapéu de palha e colocou no chão, e o cabelo dele era grisalho nos lados, cortado rente. A bolsa de lona gasta que ele carregava no ombro era cheia de coisas que faziam ruído de vidro quando ele se mexia. Ele olhou para o quartinho inteiro antes de olhar para mim de novo. Olhou para o teto de telha encardida, para a parede com mancha de umidade, para a janelinha que mal deixava entrar claridade. Olhou para a lata da goteira, para o colchão fino em cima dos caixotes, para a esteira gasta no chão. E eu vi no rosto dele uma coisa que eu não esperava. Não era espanto, não era nojo. Era uma tristeza contida,
daquela que adulto sente quando entende uma situação inteira sem precisar de explicação. Depois ele se voltou para mim. Lembro que ele pediu para eu respirar fundo. Encostou o ouvido no meu peito, me pediu para tossir, olhou meus olhos bem de perto, puxou minhas pálpebras para baixo, examinou a palma das minhas mãos. Depois, pediu para eu levantar e caminhar pelo quartinho. Eu levantei devagar, com as pernas tremendo, não de doença, mas de tanto tempo sem correr, sem brincar, sem usar o corpo de verdade. Dei uns passos curtos, me segurando na parede, e voltei para a cama. Ele ficou me observando o tempo todo, com aquele olhar quieto, pensativo, de quem está montando um quebra-cabeça dentro da cabeça. Dona Cida estava parada na porta, falando sem parar. A voz dela atropelava as palavras. Dizia que eu era assim desde pequena, que minha mãe já era fraca de saúde, que a doença era de família, que ela fazia o que podia, que eu não comia direito por vontade própria, que ela já tinha tentado de tudo. Falava, 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 como quem joga terra em cima de buraco para ninguém ver o que tem dentro. Mas o homem não olhava para ela. Olhava para mim. Depois de um silêncio que pareceu durar uma vida inteira, ele se levantou devagar, guardou umas coisas na bolsa de lona e virou na direção de Dona Cida. Eu não consegui ouvir tudo o que ele falou, porque a voz dele era baixa e ele estava de costas para mim. Mas ouvi uma frase que ficou cravada na minha memória como ferro quente em madeira. Ele disse que eu não estava doente, que aquela menina não tinha doença nenhuma no corpo, que o que eu tinha era sofrimento por dentro, tristeza acumulada, solidão de quem foi afastada do mundo. Ali, naquela hora, eu comecei a chorar. Não foi choro de dor, minha filha. Foi choro de alívio. Como se alguém tivesse aberto uma torneira que estava trancada dentro de mim há tanto tempo que eu nem lembrava mais que existia. As lágrimas desciam e eu não conseguia parar. Chorava de soluçar, com o corpo inteiro tremendo, com um barulho que eu mesma não reconhecia, porque fazia tanto tempo que eu não chorava assim, na frente de alguém, sem medo de ser mandada calar. Alguém tinha visto. Alguém tinha olhado para mim e enxergado o que eu mesma não sabia explicar. Que eu não era fraca, que eu não era doente. Que o que me consumia por dentro não era febre nem fraqueza de nascença. Era a dor de viver trancada, de ser esquecida, de ouvir a vida passar do outro lado da porta sem poder abrir. Dona Cida ficou em silêncio. Lembro que foi a primeira vez que eu vi ela sem resposta. O rosto dela tinha mudado. A pele estava esticada, os olhos apertados, a boca numa linha fina. Parecia uma cobra que foi pisada e está decidindo se foge ou se ataca. Ela olhou para meu pai, que estava parado mais atrás, encostado no batente da cozinha, segurando o chapéu contra o peito e a cara de quem não entende o que está acontecendo. Meu pai, coitado. Eu olhei para ele e vi que ele estava perdido. Ele não era um homem mau, nunca foi. Era um homem fraco, desses que a vida vai dobrando devagarinho até não sobrar mais resistência. Ele amava os filhos, amava a terra, amava o trabalho, mas não sabia amar de um jeito que protege. Só sabia amar de um jeito que aceita. E aceitar, quando tem injustiça no meio, é quase a mesma coisa que participar. O homem ficou mais um tempo ali. Lembro que ele se sentou no caixote perto da cama e ficou me olhando enquanto eu chorava. Não mandou eu parar. Não disse que ia ficar tudo bem, não fez promessa nenhuma. Só ficou ali, presente, deixando eu chorar até o choro se cansar sozinho. E quando eu finalmente parei, com os olhos inchados e o nariz vermelho, ele me perguntou uma coisa. Perguntou se eu tinha algum parente da parte da minha mãe. Eu fiquei quieta por um instante, tentando entender por que ele queria saber aquilo. Depois respondi baixinho que tinha uma tia, irmã da minha mãe, que morava em outra propriedade, algumas horas de viagem dali. Eu quase não a via, mas lembrava do rosto dela, uma mulher de traços firmes, cabelo preso num coque apertado, voz forte que não pedia licença para entrar. Lembro que minha mãe gostava muito dela, que as duas se abraçavam apertado quando se encontravam, e que a tia Raquel sempre trazia rapadura embrulhada em folha de bananeira quando vinha nos visitar. Mas depois que mamãe morreu,
Meu pai brigou com a família dela. Eu nunca soube direito o motivo. Só sei que um dia a tia Raquel parou de vir, as cartas pararam de chegar e o nome da família da minha mãe virou um assunto proibido dentro de casa. O homem ouviu tudo em silêncio. Depois tirou um pedacinho de papel do bolso da camisa, um toquinho de lápis e anotou o nome da minha tia. Dobrou o papel, guardou no bolso e se levantou. Lembro que antes de sair, ele parou na porta e olhou para trás, para mim, mais uma vez. E naquele olhar, eu li alguma coisa que não era promessa, era decisão. Como se ele tivesse feito dentro da cabeça dele uma conta que eu não podia ver, mas que já estava resolvida. Depois ele saiu. Ouvi os passos dele se afastando pelo corredor. Ouvi a voz de Dona Cida subindo de tom. Ouvi meu pai murmurando alguma coisa que eu não conseguia entender. Depois, o barulho do cavalo saindo pelo terreiro, as patas batendo na terra seca, ficando cada vez mais longe até sumir no silêncio da tarde. E eu fiquei ali, sentada na cama, com o rosto molhado e o peito leve pela primeira vez em tanto tempo. Mas junto com o alívio veio um medo novo, porque eu sabia que Dona Cida tinha ouvido tudo. Tinha visto o homem examinar eu, tinha ouvido o que ele disse, tinha visto ele anotar o nome da tia Raquel. E se eu conhecia Dona Cida, e naquela altura eu conhecia muito bem, ela não ia deixar aquilo passar. Alguma coisa ia acontecer. E eu não sabia se ia ser para o bem ou para o mal. Tem um tipo de silêncio que é pior do que grito. Aquela mudez que vem depois que alguém foi descoberto. Uma quietude que parece calma, mas que por dentro está fervendo, igual panela tampada no fogo, com a água já transbordando. Foi essa mudez que tomou conta da casa depois que o homem foi embora. Dona Cida não falou comigo o resto daquele dia. Não trouxe comida, não abriu a porta, não veio passar a mão na minha testa fingindo cuidado. Sumiu. E aquela ausência me assustou mais do que qualquer palavra, porque eu já tinha aprendido que Dona Cida quieta era Dona Cida perigosa. Lembro que fiquei encolhida na cama, abraçada com a boneca da minha mãe, ouvindo os barulhos da casa, como se cada som fosse uma pista do que estava por vir. Ouvia os passos dela na cozinha, mais rápidos que o normal, mais duros, calcanhares batendo no chão de tábua com uma raiva que o corpo não conseguia esconder. Ouvia o estrondo de panela sendo colocada no fogão com força, de gaveta sendo puxada e empurrada, de porta batendo. A casa inteira parecia nervosa junto com ela. Quando meu pai chegou da roça naquela noite, eu encostei o ouvido na porta e tentei escutar. Não consegui pegar tudo, mas peguei pedaços. Dona Cida estava falando sobre o homem que tinha vindo, e a voz dela tinha aquele tom de quem conta uma história ao contrário, tirando os pedaços que não servem e colocando outros no lugar. Ela dizia que o homem era intrometido, que não entendia nada da nossa família, que tinha entrado no quartinho sem autorização e assustado a menina. Dizia que eu tinha chorado de medo dele, não de tristeza. Que ele não era médico de verdade, que era um desses que anda pelo interior enganando gente simples. Lembro que meu pai ficou quieto por um tempo. Eu colei o ouvido com mais força na porta, tentando ouvir alguma reação dele. E o que ouvi foi o rangido da cadeira arrastando no chão, do prato sendo colocado na mesa e depois o som da colher batendo na borda do prato de barro. Ele estava comendo. Tinha ouvido tudo o que Dona Cida disse e simplesmente sentado para comer. E naquele momento eu entendi que meu pai não ia fazer nada. Não porque ele não se importava, mas porque ele não tinha mais força. Dona Cida tinha ido tirando a força dele aos poucos, igualzinho tirava a minha, com gentileza falsa, com conversa mansa, com um cuidado que era na verdade controle. Meu pai dependia dela para tudo dentro daquela casa, para a comida, para a roupa, para os meninos, para a ordem das coisas. Ele tinha entregado o governo da casa na mão dela, e agora não sabia mais como tomar de volta. Era como se nós dois estivéssemos presos, ele na fraqueza dele e eu no quartinho. Os dias seguintes foram estranhos. Dona Cida voltou a me trazer comida, mas alguma coisa tinha mudado. Ela não fingia mais carinho, não passava a mão na minha testa, não falava com voz doce, não me chamava de menina. Entrava no quartinho,
colocava o prato no chão e saía sem olhar para mim. Eu ainda ouço o estalo seco da madeira batendo no batente quando ela ia embora. E o vazio que ficava depois, um vazio que tinha peso, que tinha forma, que ocupava o quartinho inteiro como uma presença. A comida também mudou. Antes, ela trazia arroz com feijão, às vezes um pedaço de abóbora cozida, um ovo frito. Agora era só angu frio com um pouco de sal por cima. Às vezes, um pedaço de pão dormido que parecia ter dias. Eu comia tudo, porque fome não escolhe, mas sentia no estômago e na alma que aquilo era castigo. Eu estava sendo punida por ter sido vista. E o pior é que eu comecei a me culpar, a pensar que talvez tivesse sido melhor se o homem nunca tivesse vindo, que antes pelo menos eu tinha comida direito, que antes Dona Cida pelo menos fingia que se importava, que antes eu tinha pelo menos a ilusão de que alguém naquela casa olhava por mim. Agora eu não tinha nem isso. Isso é o que o sofrimento faz com a gente. Faz a gente ter saudade da gaiola quando a porta ameaça abrir. Faz a gente preferir a dor conhecida ao medo do que vem depois. Eu era só uma menina, mas já carregava dentro de mim essa confusão de sentimentos que muita mulher adulta conhece bem. O medo de mudar, o medo de ficar, o medo de tudo ao mesmo tempo. Naquela semana, lembro que Dona Cida fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Passou a me proibir de sair do quartinho. Antes eu ainda andava pela casa, mesmo que fosse pelos cantos, mesmo que fosse como sombra. Agora não. Ela me mandava ficar ali dentro e fechava a porta. E numa noite, eu ouvi o barulho da tramela correndo por fora. Ela tinha me trancado. Pela primeira vez, eu estava presa de verdade. Não era mais exclusão disfarçada de cuidado. Era castigo. Quando eu precisava de água ou de usar o banheiro, tinha que esperar ela vir abrir. E às vezes a espera era tão longa que eu tinha vergonha de contar o que acontecia. Lembro de uma noite em que acordei com sede. Uma sede grossa, de garganta raspando, dessas que não deixa a gente voltar a dormir. Fui até a saída, empurrei, e estava trancada. Bati de leve, chamei baixinho, mas ninguém veio. Fiquei ali encostada na madeira, sentindo o frio dela na testa, ouvindo a quietude da casa adormecida, com a boca seca e os olhos ardendo. Lembro que naquela noite eu lambi o sereno que escorria pela parede perto da janela. A água era fria, com gosto de cal e de terra, e eu bebi aquilo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E enquanto eu bebia, as lágrimas desciam junto, se misturando com aquela água suja, e eu sentia uma humilhação tão grande que me fez prometer uma coisa para mim mesma. Prometi que se um dia eu saísse daquela situação, eu nunca mais ia aceitar que ninguém me apagasse. Nem com porta, nem com palavra, nem com medo. Eu não sabia se ia conseguir cumprir aquela promessa. Eu era só uma menina fraca, magra, com as pernas bambas e o coração pesado. Mas a promessa ficou. Ficou guardada num lugar dentro de mim que Dona Cida não sabia que existia. Um lugar que nem ela, com toda a maldade do mundo, conseguia trancar. Os dias continuaram passando. O quartinho continuava trancado. A comida continuava pouca. E a mudez de Dona Cida continuava gritando mais alto que qualquer palavra. Mas lá fora, sem eu saber, alguma coisa estava se movendo. Porque aquele pedacinho de papel com o nome da tia Raquel já tinha chegado onde precisava chegar. Eu não sei quantos dias se passaram entre a visita daquele homem e o que aconteceu depois. Quando a gente vive trancada, o tempo perde a forma. Os dias se misturam, as manhãs parecem iguais, e a gente só sabe que o tempo andou porque o corpo muda. As unhas crescem, o cabelo cresce, a fome volta. Mas eu lembro que era manhã. Uma manhã de sol forte, daquelas que o calor já começa cedo e o terreiro fica branco de tanta claridade. Eu estava no quartinho. Desde a visita daquele homem, Dona Cida me mantinha ali trancada, e eu já nem tentava mais empurrar a porta. Lembro que estava deitada na cama, olhando para o teto, contando as manchas de umidade na telha, como fazia todos os dias. Era o meu jeito de passar o tempo, dar nome para as manchas
imaginar que eram mapas de lugares que eu nunca ia conhecer. Foi aí que eu ouvi um som de cavalo chegando no terreiro. Não era o cavalo do vizinho, que eu já conhecia pelo trote leve e pela tosse que o bicho dava de vez em quando. Era um galope diferente, firme, decidido, de quem veio de longe e não veio passear. As patas batendo na terra seca faziam um barulho que entrava pela janelinha e tomava conta do quartinho inteiro. Eu me levantei depressa e fui até a janela. Subi na ponta dos pés e espiei. Tinha uma mulher descendo do cavalo. Ela era alta, de corpo reto, com um vestido escuro que batia abaixo dos joelhos e um lenço amarrado na cabeça cobrindo parte do cabelo. Desceu do cavalo sozinha, com um jeito de quem sabe montar desde que nasceu. Sem pressa, sem medo, com as 2 mãos firmes na sela antes de pisar no chão. Amarrou o animal no mourão e ficou parada ali por um instante, olhando para a casa como quem está medindo o tamanho de uma briga antes de entrar nela. Eu não reconheci ela no primeiro momento. Mas quando ela tirou o lenço da cabeça e sacudiu o cabelo, um cabelo grosso, escuro, preso num coque apertado que parecia um nó de madeira, alguma coisa dentro de mim se mexeu. Uma lembrança velha, guardada tão fundo que eu achava que tinha perdido. O coque. O jeito de ficar parada com as mãos na cintura. A postura de quem não pede permissão para existir. Era tia Raquel, irmã da minha mãe. A mulher que trazia rapadura embrulhada em folha de bananeira quando vinha nos visitar. A mulher que abraçava a mamãe apertado e ficava segurando ela pelo rosto, olhando nos olhos, falando coisas que eu não entendia, mas que faziam mamãe rir com os olhos molhados. Já tinha passado tanto tempo desde a última vez que eu vi ela que parecia outra vida. Parecia coisa de sonho. E por um instante eu pensei que era sonho mesmo, desses que a gente tem quando a saudade aperta demais e a cabeça inventa o que o coração precisa. Mas não era sonho, porque eu ouvi a voz dela. Uma voz que eu tinha esquecido, mas que, quando voltou, encaixou no meu ouvido como chave em fechadura. Voz grossa, firme, de mulher que fala olhando nos olhos e não abaixa o tom para ninguém. Ela bateu na porta. Lembro que Dona Cida demorou para abrir. Eu ouvi os passos dela na cozinha devagar, arrastados, como se cada passo fosse um cálculo. Quando finalmente abriu, eu imaginei a cara que ela fez ao ver quem estava ali, porque o silêncio que veio depois foi daqueles que falam mais que palavra. Tia Raquel entrou na casa. Eu ouvi ela cumprimentar todo mundo, ouvir a voz do meu pai respondendo de longe, ouvi o rangido de cadeira sendo puxada. Dona Cida começou a falar. Eu reconhecia o tom, aquele tom de anfitriã, de quem oferece água e tenta conduzir a conversa para onde quer. Mas tia Raquel não era mulher de ser conduzida. Eu ouvi ela dizer, com uma clareza que atravessou as paredes, que tinha vindo ver a sobrinha. Dona Cida respondeu alguma coisa que eu não consegui pegar direito. Mas pelo tom, estava inventando desculpa. Que eu estava dormindo, que não era bom me incomodar, que eu ficava agitada com visita. As mesmas mentiras de sempre, os mesmos panos quentes, a mesma teia que ela tecia ao redor de mim para me manter escondida. Mas dessa vez não funcionou. Porque eu ouvi tia Raquel responder com uma calma que não aceitava discussão. Não gritou, não ofendeu, não levantou a voz. Mas cada palavra que ela disse tinha o peso de pedra. Eu não lembro das palavras exatas, mas lembro do que senti ao ouvir. Senti que ali estava alguém que não ia embora sem me ver. Alguém que não ia aceitar resposta pronta, não ia tomar a garapa e ir embora, não ia abaixar a cabeça como as vizinhas faziam. Depois eu ouvi os passos. Passos no corredor. Passos se aproximando do quartinho. E dessa vez não eram passos de homem desconhecido, não eram passos de Dona Cida trazendo o prato no chão. Eram passos de alguém que eu pertencia, de alguém que pertencia a mim. A tramela correu, a porta se abriu e tia Raquel apareceu no batente. Ela ficou parada ali, olhando ao redor. Lembro que os olhos dela foram percorrendo cada canto daquele quartinho. As paredes escuras com mancha de mofo, a janelinha que mal deixava entrar luz, o colchão em cima dos caixotes, a lata da goteira,
as minhas roupas dobradas num monte magro em cima de um caixote menor. Olhou para tudo devagar, do jeito de quem lê uma carta que não queria ter recebido. Depois olhou para mim. E naquele olhar eu vi uma coisa que fazia tanto tempo que eu não via, que quase não reconheci. Não era pena. Não era espanto. Era dor. Mas era uma dor diferente. Era a dor de quem ama e descobre que chegou tarde. A dor de quem se culpa por não ter vindo antes. A dor que nasce do amor e não da fraqueza. Lembro que os olhos dela encheram de água. Ela apertou os lábios, respirou fundo pelo nariz, e eu vi o peito dela subir e descer enquanto ela segurava o choro com toda a força que tinha. Porque tia Raquel não era mulher de chorar na frente dos outros. Ela engoliu aquilo, guardou para dentro e fez o que veio fazer. Ela entrou no quartinho, se abaixou na minha frente e segurou minhas mãos. Lembro do toque das mãos dela. Mãos quentes, ásperas de trabalho, com os dedos grossos e fortes. Mãos que pareciam as mãos da minha mãe, só que maiores, mais firmes, mais decididas. Ela segurou minhas mãos e ficou me olhando, e eu senti que naquele toque tinha uma promessa que não precisava de palavra. Eu comecei a chorar de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era o choro de alívio que eu tinha sentido com o homem da bolsa de lona. Era um choro mais antigo, mais fundo, que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia. Era o choro da menina que perdeu a mãe e nunca teve permissão de sentir a falta. Era o choro de quem reconhece, na mão de outra pessoa, o calor que achava que tinha perdido para sempre. E tia Raquel ficou ali, segurando minhas mãos, sem falar nada, deixando eu chorar. Até que eu parei. E quando parei, ela se levantou devagar, olhou uma última vez ao redor do quartinho. E eu vi no rosto dela que alguma coisa tinha sido decidida. Porque quando ela saiu daquele quarto e foi para a cozinha, os passos dela eram diferentes. Mais pesados, mais firmes. Passos de quem não veio visitar, veio resolver. Quando tia Raquel saiu do quartinho e foi para a cozinha, eu fiquei sentada na cama com o coração batendo tão forte que eu sentia a pulsação no pescoço, nas têmporas, na ponta dos dedos. Eu não sabia o que ia acontecer. Não sabia se ela ia embora como todo mundo ia, com promessa de voltar que nunca se cumpria. Não sabia se Dona Cida ia convencer ela de alguma coisa, como sempre convencia todo mundo. Só sabia que alguma coisa estava diferente no ar. O ar da casa parecia outro, a quietude tinha outra textura, como se as paredes estivessem segurando a respiração junto comigo. Eu encostei o ouvido na porta e fiquei ali. Lembro que no começo ouvi vozes baixas. Tia Raquel falando com meu pai e meu pai respondendo pouca coisa, como sempre fazia. Dona Cida ia e vinha. Eu reconhecia o barulho dos chinelos dela no chão. Aquele toque rápido de quem não para quieta, de quem está nervosa, mas finge que está ocupada. Lembro do barulho de xícara sendo colocada na mesa, de água sendo servida, de cadeira rangendo. Os sons de uma conversa que por fora parecia educada, mas que por dentro estava pegando fogo. Depois, o tom mudou. A voz de tia Raquel subiu, não gritando, mas firmando. Era aquele jeito que algumas mulheres têm de falar, que não precisa de volume para assustar. A firmeza estava nas palavras, no ritmo, na maneira como cada frase caía no ar, sem deixar espaço para a resposta. Eu não conseguia ouvir tudo, mas pegava pedaços. Ouvi ela falar da minha mãe. Ouvi ela falar de promessa. Ouvi ela falar que sangue é sangue e que ninguém ia impedir ela de cuidar do que era da irmã dela. Dona Cida tentou se meter. Eu reconheci a voz dela subindo também, aquele tom de quem se sente ameaçada e começa a soltar veneno disfarçado de preocupação. Ouvi ela dizer que eu era doente, que precisava de cuidado especial, que tirar eu dali podia me fazer mal. As mesmas palavras de sempre, mas agora, depois de tudo o que tinha acontecido, elas soavam diferentes. Soavam gastas, fracas, como pano velho que já foi lavado tantas vezes que não cobre mais nada. E lembro que tia Raquel respondeu alguma coisa que fez a casa inteira ficar em silêncio. Eu não ouvi as palavras, mas ouvi a mudez que veio depois. Uma mudez longa, pesada,
dessas que a gente sente na pele. E naquela mudez, eu soube. Soube como a gente sabe as coisas antes de entender. Pelo corpo, pelo instinto, pelo arrepio que sobe pela nuca. Tia Raquel não ia embora sem mim. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, eu ouvi passos vindo na minha direção de novo. A tramela correu. A porta abriu. E tia Raquel estava ali outra vez, com os olhos ainda vermelhos, mas com o rosto firme, decidido, sem rastro de dúvida. Ela me olhou e eu senti no olhar dela uma pergunta. Não precisou falar. Eu entendi. Ela queria saber se eu queria ir com ela. Eu lembro que balancei a cabeça. Balancei devagar, com medo, como se aquilo fosse frágil demais e pudesse quebrar se eu me mexesse rápido. Balancei a cabeça e senti as lágrimas voltando, mas dessa vez eu não deixei elas caírem. Engoli. Apertei os lábios, porque alguma coisa dentro de mim me disse que aquela hora não era hora de chorar. Era hora de levantar. Tia Raquel me fez um gesto com a mão para eu juntar minhas coisas. Eu não tinha quase nada. Levantei devagar, com as pernas tremendo, não de medo, de fraqueza mesmo, porque meu corpo já não estava acostumado a se mexer com pressa. Peguei as poucas roupas que eu tinha, dobrei numa trouxinha de pano. Peguei a boneca velha da minha mãe, uma boneca de tecido, com o vestido já desbotado e o rosto quase apagado, mas que ainda tinha o cheiro dela se eu encostasse o nariz bem perto. E peguei uma fitinha de cetim que mamãe usava no cabelo, que eu guardava embaixo do colchão para Dona Cida não achar. Era tudo. A vida inteira de uma menina cabia numa trouxinha de pano. Quando saí do quartinho, passei pela cozinha. Dona Cida estava encostada na pia, de braços cruzados, com o rosto fechado. Não me olhou. Ficou ali, parada, com aquela expressão de quem perdeu uma batalha e está calculando a próxima. Lembro que senti o odor forte de sabão de cinza que ela usava para lavar a louça. Um odor áspero que ardia no olho e que naquele dia parecia grudado nela como uma segunda pele. Meu pai estava sentado na cadeira perto da porta, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça baixa. O chapéu estava no chão, do lado dele, largado como se tivesse caído da mão. Ele não me olhou quando eu passei. Lembro que eu parei por um instante ali na frente dele, esperando alguma coisa. Um olhar, uma palavra, um gesto. Qualquer coisa que mostrasse que ele se importava, que doía nele também. Mas ele ficou de cabeça baixa. E eu entendi, ali naquela hora, uma verdade que carrego comigo até hoje. Meu pai não era um homem mau. Era um homem que tinha desistido. A vida tinha tirado dele mais do que ele sabia carregar, e em vez de lutar, ele se encolheu. Entregou a casa para Dona Cida, entregou os filhos, entregou a mim. Não por maldade, por cansaço, por covardia mansa, dessas que não dói em quem tem, só em quem está por perto. Eu quis abraçar ele, quis dizer alguma coisa, mas tia Raquel já estava me esperando na porta e eu senti que se eu parasse ali, se eu deixasse aquela tristeza me segurar, talvez eu nunca mais saísse. Então eu segui andando. Passei pela porta da cozinha e entrei no terreiro. E quando senti o sol bater no meu rosto, aquele sol quente de Minas, sol de terra vermelha e céu aberto, eu parei por um instante. Não de medo, de espanto. Eu já nem sabia mais quanto tempo tinha passado longe do sol, do terreiro, do mundo lá fora, e estar ali, com a claridade inteira caindo em cima de mim, parecia a primeira vez. Lembro do calor na pele, do aroma de terra quente, do vento mexendo as folhas da mangueira, do galo cantando em algum lugar do quintal. Tudo aquilo era tão bonito e tão simples que doía. Doía porque eu tinha perdido tanto tempo sem sentir aquilo. Doía porque o mundo tinha continuado existindo enquanto eu estava apagada dentro daquela casa. Lembro que o José e a Maria estavam brincando perto da cerca. Eram ainda pequenos e quando me viram sair com a trouxinha, pararam e ficaram me olhando com aqueles olhos grandes de quem não entende. O José largou o graveto que estava segurando e deu um passo na minha direção. A Maria agarrou a barra do vestidinho com as duas mãos e ficou ali,
parada, sem saber o que fazer. Eu senti o peito apertar. Porque eles eram meus irmãos. Mesmo sendo filhos de Dona Cida, eram filhos do meu pai e tinham o mesmo sangue que corria em mim. Eu não tinha raiva deles, nunca tive. Eles eram pequenos demais para entender qualquer coisa. E deixar eles ali foi a parte mais difícil de ir embora. Mas tia Raquel já estava no cavalo e me estendeu a mão. Eu subi com a ajuda dela, agarrei na cintura firme da minha tia, apertei a trouxinha contra o peito e olhei para trás uma última vez. A casa ficou ali, o terreiro ficou ali, meu pai ficou ali. E eu fui embora. Sem despedida, sem grito, sem promessa de volta. Só com uma decisão que não era minha, mas que me salvou. A viagem até a propriedade da tia Raquel foi longa. Eu fui o caminho inteiro agarrada na cintura dela, sentindo o balanço do cavalo, o cheiro de poeira da estrada, o vento quente batendo no rosto e secando as lágrimas que ainda teimavam em cair. Lembro que passamos por um trecho de mata fechada, onde o sol entrava em feixes finos por entre as folhas, fazendo desenhos no chão de terra. Lembro do barulho dos cascos na pedra quando cruzamos um córrego raso, da água fria espirrada nas minhas canelas, do passarinho que cantou tão perto que parecia estar montado no cavalo junto com a gente. Eu não falei nada o caminho inteiro. E tia Raquel também não. Às vezes ela passava a mão por cima da minha mão, apertando de leve, como quem diz, estou aqui sem precisar abrir a boca. E aquele toque bastava. Era mais do que eu tinha recebido em tanto tempo que parecia um banquete para quem vivia de migalha. Quando chegamos, já estava anoitecendo. O céu tinha aquela cor de laranja queimado que o pôr do sol faz no interior, e os grilos já estavam começando a cantar. A propriedade da tia Raquel era diferente da casa do meu pai. Menor, mais simples, mas com um ar de ordem que se sentia no olhar. A cerca estava bem feita, o terreiro varrido. O jardim da frente tinha canteiro de cravo e de dália em fileira certinha. Lembro do cheiro de terra molhada misturado com flor de jasmim que vinha de algum canto do quintal. E daquele cheiro eu nunca mais esqueci, porque foi o primeiro cheiro da minha vida nova. Tia Raquel morava com o marido, seu Jorge, um homem calado de bigode ralo e mãos enormes, que trabalhava na roça e voltava todo dia com o chapéu suado e um jeito cansado, mas manso. Eles não tinham filhos. A casa era silenciosa, mas era um silêncio diferente daquele que eu conhecia. Não era silêncio de abandono, era silêncio de paz. De gente que não precisa falar o tempo todo porque já se entende no olhar. Naquela primeira noite, tia Raquel preparou um prato de arroz com feijão, couve refogada e um pedaço de linguiça frita. Colocou na mesa na frente de mim, num prato de louça branca com florzinha na borda. Lembro que eu fiquei olhando para aquele prato sem saber o que fazer. Não porque não tinha fome. Eu estava com tanta fome que o estômago doía. Mas porque tinha passado tanto tempo desde que eu sentei numa mesa de verdade, com um prato na minha frente e alguém esperando eu comer, que eu não sabia como agir. Parecia que eu tinha esquecido os gestos mais simples da vida. Tia Raquel se sentou na minha frente e começou a comer devagar, sem me olhar, sem me apressar, apenas comendo. E eu entendi que ela estava me mostrando que ali não tinha pressa, não tinha cobrança, não tinha armadilha. Então eu peguei a colher e comecei a comer também. E quando o primeiro gosto daquela comida quente chegou na minha boca, o sal do feijão, o tempero da couve, a gordura boa da linguiça, eu senti uma coisa tão forte que não consigo explicar direito nem hoje. Era como se o meu corpo inteiro estivesse agradecendo. Cada pedaço de mim, que tinha ficado encolhido, diminuído, apagado, foi se abrindo devagarinho, como flor que recebe água depois de seca longa. Mas não pensa que foi tudo bonito de uma vez. A vida na casa da tia Raquel não foi fácil no começo. Eu cheguei ali quebrada por dentro. Tinha medo de tudo. Medo de fazer barulho, medo de ocupar espaço, medo de incomodar, medo de ser mandada de volta. Nos primeiros tempos, eu andava pela casa na ponta dos pés, falava baixinho, comia depressa como se alguém fosse tirar o prato da minha frente a qualquer momento.
De noite, eu acordava assustada com qualquer barulho, uma porta batendo, o vento na janela, um galho raspando no telhado, e ficava com o coração acelerado, apertando a boneca da minha mãe, esperando alguém vir me trancar. Mas ninguém vinha. E foi a ausência de maldade que, devagarzinho, foi me curando. Tia Raquel não falava muito sobre o que tinha acontecido. Não me fazia perguntas, não me obrigava a contar, não ficava me olhando com cara de pena. Ela simplesmente me incluía. Me chamava para ajudar na cozinha, me ensinava a separar semente, me mandava buscar ovo no galinheiro, me dava um pedaço de pano para bordar enquanto ela costurava na varanda. Coisas pequenas, simples, mas que para mim eram enormes, porque significavam que eu fazia parte daquela casa, que eu tinha um lugar ali. Lembro da primeira vez que ela me mandou buscar água no poço. Eu fui sozinha, com o balde na mão, pisando na terra do quintal com os pés descalços, sentindo cada pedrinha, cada toco de grama, cada pedaço de chão quente que o sol tinha esquentado durante o dia. E quando cheguei no poço e puxei o balde, ouvindo a corda ranger na roldana e a água bater lá embaixo, eu parei e olhei ao redor. O céu estava enorme. As árvores balançavam devagar. Uma vaca mugia no pasto longe. E eu estava ali, sozinha, do lado de fora, sem ninguém me vigiando, sem ninguém me mandando voltar, sem ninguém dizendo que eu não podia. Eu era livre, e aquele sentimento me deu uma vontade de chorar tão grande que eu larguei o balde no chão e sentei ali mesmo, perto do poço, e chorei. Chorei de alegria, de alívio, de raiva de tudo que eu tinha perdido. Chorei pelo tempo que me roubaram, pelas risadas que eu não dei, pelas brincadeiras que eu não brinquei, pela escola que eu não fui, pelas primas que eu não vi crescer. Chorei por tudo de uma vez, ali perto do poço, com o vento quente secando minhas lágrimas antes delas chegarem no queixo. Depois levantei, enchi o balde e voltei para casa. E a vida foi seguindo. Tia Raquel me matriculou na escola da vila. Eu cheguei lá sem saber quase nada. Não sabia ler direito, não sabia escrever meu nome inteiro, não sabia fazer conta. As outras eram mais adiantadas que eu, e no começo eu sentia vergonha. Sentava no fundo da sala, encolhida, tentando ficar invisível, como Dona Cida tinha me ensinado a ser. Mas a professora, Dona Palmira, era uma mulher de óculos grossos e paciência de santa, que sentava do meu lado no intervalo e ia me mostrando as letras com o dedo no caderno, uma por uma, devagar, sem apressar. E eu fui aprendendo. Lembro da primeira palavra que eu escrevi sozinha. Era o meu nome, Solange. 7 letras no caderno, tortas, tremidas, quase caindo para fora da linha. Mas eram minhas, meu nome, escrito pela minha própria mão, e ali eu senti que estava nascendo de novo. Porque tem gente que nasce uma vez só, e tem gente que precisa nascer 2 vezes. A primeira quando vem ao mundo, e a segunda quando finalmente descobre que merece estar nele. Eu nasci de novo na casa da tia Raquel, mas a casa do meu pai ainda não tinha me esquecido. Quando a gente escapa de um lugar escuro, a primeira coisa que pensa é que acabou, que agora é só viver, que o passado ficou para trás e não vai mais alcançar a gente. Mas nem sempre é assim. Tem gente que não larga fácil, não porque ama, mas porque ainda quer alguma coisa que é sua. E Dona Cida ainda queria a terra. Eu já estava na casa da tia Raquel havia algum tempo. Já sabia ler palavras pequenas, já escrevia frases no caderno, já ajudava na horta, já ia sozinha buscar lenha no mato e voltava com o feixe equilibrado na cabeça sem derrubar. Meu corpo tinha mudado. Eu tinha ganhado cor, ganhado carne nos ossos, ganhado um jeito de andar que não era mais de quem pede desculpa por existir. Eu ria. Não muito, não alto, mas ria. E cada risada que saía de mim parecia um pedaço de mim que estava voltando para o lugar certo. Mas um dia, tia Raquel voltou da vila com o rosto mudado. Ela tinha ido resolver umas coisas na cidade, comprar querosene, sal, linha de costura, e quando voltou, eu percebi que alguma coisa tinha acontecido. Ela entrou em casa calada, guardou as coisas no lugar sem falar nada e foi para o fundo do quintal,
onde ficava um banquinho debaixo da jabuticabeira. Sentou ali e ficou olhando para o nada. Eu fiquei na porta da cozinha, observando de longe. Lembro do jeito que ela apertava as mãos uma na outra. Lembro do maxilar travado, dos olhos estreitos, como quem está engolindo uma raiva que não cabe na boca. Seu Jorge chegou da roça pouco depois, e os dois ficaram conversando ali no quintal por um bom tempo. Falavam baixo, mas eu via os gestos. Tia Raquel apontando para algum lugar, balançando a cabeça, e seu Jorge passando a mão no rosto, como quem ouve uma coisa que não quer acreditar. Eu não soube naquele dia o que tinha acontecido. Só soube depois, aos poucos, juntando pedaços de conversa que eu pegava aqui e ali. Dona Cida tinha mandado recado. Tinha mandado dizer, por um conhecido que encontrou tia Raquel na vila, que eu precisava voltar. Que meu pai estava sentindo minha falta, que a casa não era a mesma sem mim, que os meninos choravam pedindo pela irmã. Tudo embrulhado em palavras bonitas, em saudade fingida, em carinho de fachada. E junto com o recado, veio uma ameaça disfarçada. Dona Cida dizia que tia Raquel não tinha direito de ficar comigo, que eu era filha do meu pai e que ele podia mandar me buscar a hora que quisesse. Lembro que nos dias seguintes tia Raquel ficou diferente. Não comigo. Comigo, ela continuava a mesma, firme e carinhosa do jeito dela. Mas eu percebia que ela estava preocupada. Acordava mais cedo, ficava sentada na varanda antes do sol nascer, olhando para a estrada, como quem espera alguém que não quer ver chegar. De noite, eu ouvia ela e seu Jorge conversando na cozinha depois que achavam que eu estava dormindo, e mesmo sem entender as palavras, eu entendia o tom. Era o tom de quem está se preparando para uma briga. E a briga veio. Algumas semanas depois, meu pai apareceu na propriedade. Eu estava no quintal ajudando seu Jorge a consertar a cerca do galinheiro quando ouvi o barulho de um cavalo na estrada. Levantei a cabeça e vi meu pai descendo do animal ali perto do portão. Ele estava mais magro do que eu lembrava, com a roupa amarrotada e o chapéu torto, e trazia no rosto aquela expressão de cansaço que eu conhecia tão bem, mas misturada com alguma outra coisa que eu não consegui decifrar de longe. Vergonha, talvez, ou obrigação. O jeito de quem está ali não porque quer, mas porque alguém mandou. Tia Raquel saiu da casa antes dele chegar no portão. Ficou ali parada, com os braços fechados sobre o peito, com aquela postura de quem não dá um passo para trás. E quando meu pai se aproximou, os dois ficaram se olhando sem dizer nada por um tempo que pareceu muito mais longo do que realmente foi. Eu me escondi atrás da parede do galinheiro e fiquei assistindo. Eles conversaram ali no terreiro, debaixo do sol. Eu via os gestos, mas não ouvia quase nada. Meu pai falava pouco, como sempre, e fazia movimentos com o chapéu, rodando, apertando, amassando a aba. Os mesmos gestos que fazia quando estava nervoso ou sem saber o que dizer. Tia Raquel ouvia com as mãos na cintura, e de vez em quando respondia alguma coisa curta, seca, que fazia meu pai abaixar a cabeça. Lembro que em certo momento a voz de tia Raquel subiu o suficiente para eu ouvir um pedaço. Ela falou da minha mãe, falou do estado em que me encontrou, falou do quartinho, e eu vi meu pai dar um passo para trás, como se as palavras dela tivessem encostado nele como tapa. Ele ficou quieto por um tempo longo. Depois vi ele olhar na minha direção. Não sei se me viu atrás da parede, mas olhou para aquele lado do quintal, e eu senti que no modo como ele me procurava com os olhos, tinha alguma coisa partindo dentro dele. Alguma coisa que talvez já estivesse rachada havia muito tempo e que agora finalmente cedeu. Ele não insistiu. Abaixou a cabeça, colocou o chapéu, subiu no cavalo e foi embora. Sem gritar, sem ameaçar, sem bater na mesa. Foi embora como sempre fez tudo na vida, calado, sem enfrentar. Eu fiquei ali atrás da parede do galinheiro por um tempo depois que ele saiu. As pernas tremiam, o coração estava apertado, e eu tinha um nó na garganta que não era de raiva nem de tristeza. Era de alguma coisa no meio, uma mistura que eu não sabia nomear. Era o peso de ver seu próprio pai ir embora e sentir ao mesmo tempo alívio e dor. Alívio porque ele não ia me levar de volta. Dor porque ele não lutou para ficar.
tia Raquel veio me buscar. Apareceu ali no galinheiro, me viu encolhida atrás da parede e ficou parada me olhando. Não disse nada, só estendeu a mão e eu segurei. Naquela noite, depois do jantar, tia Raquel me chamou para sentar com ela na varanda. O céu estava cheio de estrela e o cheiro de jasmim tomava conta do ar. Lembro do barulho do grilo, da brisa morna, da cadeira de palha rangendo quando ela se acomodava. Ficamos ali as duas em silêncio por um bom tempo, ouvindo a noite. Depois, ela me contou, com palavras simples e diretas, sobre a terra que minha mãe tinha deixado no meu nome. Me explicou que aquele pedaço de chão era meu por direito, que Dona Cida queria tomar aquilo para os filhos dela, e que era por isso que eu tinha sido mantida naquela situação, para eu crescer sem saber de nada, sem estudar, sem conhecer ninguém que pudesse me ajudar. Me explicou que ela ia cuidar para que ninguém tocasse no que era meu até eu ter idade de tomar conta sozinha. Eu fiquei calada, ouvindo tudo, e ali, finalmente, eu entendi o tamanho do que Dona Cida tinha tentado fazer comigo. Não era só crueldade, era cálculo. Era um plano montado em cima da minha ignorância, da minha fraqueza, do meu silêncio. E naquela hora, sentada na varanda da tia Raquel, com o céu cheio de estrela em cima de mim, eu fiz uma promessa nova. Eu ia estudar, eu ia crescer, eu ia aprender tudo que Dona Cida não queria que eu aprendesse. E um dia eu ia voltar para aquela terra que era minha. Os anos foram passando e eu fui crescendo na casa da tia Raquel como aquelas plantas que alguém arrancou do chão e replantou em terra boa. No começo fica murchinha, meio torta, desconfiando do sol. Mas se a terra é boa e a água não falta, a raiz pega. E a minha pegou. Eu estudava com uma vontade que assustava até Dona Palmira. Chegava na escola antes de todo mundo, sentava na primeira carteira e ficava ali copiando tudo com uma atenção que não era de menina que gostava de estudar. Era de menina que tinha medo de perder aquilo. Porque eu sabia o que era viver sem saber. Sabia o preço da ignorância. Dona Cida tinha me ensinado isso sem querer. Tinha me mostrado que quem não sabe é fácil de enganar, de esconder, de roubar. E eu não ia ser enganada nunca mais. Terminei a escola da vila, aprendi a ler de corrido, aprendi a escrever carta, aprendi a fazer conta de cabeça. Não fui longe nos estudos porque naquele tempo e naquele lugar não tinha como. A escola mais perto que ia além do primário ficava na cidade, e a cidade era longe demais. Mas o que eu aprendi foi o suficiente para eu nunca mais depender da palavra dos outros para saber o que era meu. Tia Raquel cuidou de tudo. Foi no cartório, conversou com gente que entendia de papel e garantiu que a terra da minha mãe continuasse no meu nome. Lembro que um dia ela me mostrou o documento. Uma folha amarelada, com letra miúda e um carimbo escuro no canto. Eu fiquei olhando para aquele papel por um tempo longo, passando o dedo pelas letras, tentando ler cada palavra. E quando achei meu nome ali, Solange, escrito naquele papel oficial, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido antes. Eu existia. Não só como menina que anda pela casa, que come e dorme e respira. Existia no papel. Existia no mundo. Tinha meu nome num documento que dizia que um pedaço de terra era meu. E nenhuma Dona Cida do mundo podia apagar aquilo. O tempo continuou passando. Eu fui crescendo, virei moça, e a vida foi ganhando formas que eu não imaginava quando estava naquele quartinho. Tia Raquel me ensinou a cozinhar, a costurar, a bordar, a fazer doce de leite no tacho e sabão de cinza no quintal. Seu Jorge me ensinou a cuidar de horta, a ler o tempo pelo jeito das nuvens, a respeitar a terra como quem respeita coisa sagrada. E entre os dois, sem que eu percebesse, eu fui me tornando uma mulher inteira. Foi nessa época que conheci Roberto. Ele era de uma família da região, gente simples que vivia de roça e de lida. Eu o vi numa festa da paróquia da vila. Uma dessas festas de santo padroeiro com fogueira, barraca de doce e sanfona tocando no coreto. Lembro que ele estava do outro lado do terreiro, encostado num poste de madeira, com um chapéu limpo na cabeça e uma camisa branca que parecia passada com cuidado. Ele me olhou. Eu olhei.
e no cruzar daqueles olhos, sem palavra nenhuma, eu senti uma coisa morna no peito que era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Não era o calor de abraço que eu sentia quando rezava para minha mãe. Não era o calor de alívio que eu senti quando o homem da bolsa de lona disse que eu não era doente. Era outro calor. Um calor que puxava, que fazia o rosto esquentar e o olhar desviar, que dava vontade de rir sem motivo. Roberto era um homem bom, trabalhador, de poucas palavras, mas de gestos que falavam mais que conversa. Ele começou a aparecer na propriedade da tia Raquel com desculpas que todo mundo sabia que eram desculpas. Vinha devolver uma ferramenta emprestada, vinha perguntar sobre o preço do milho, vinha trazer um cacho de banana que ele dizia que tinha sobrado na roça dele. Tia Raquel olhava para ele com aquele olhar de quem sabe das coisas e fingia que não via. Seu Jorge pigarreava e saía para o quintal. E eu ficava ali, com o coração batendo mais rápido que o normal, fingindo que arrumava a cozinha enquanto ele ficava parado na porta sem saber o que fazer com as próprias mãos. A gente se casou numa cerimônia pequena, na capelinha da vila, com tia Raquel de testemunha e seu Jorge de padrinho. Eu usei um vestido branco que tia Raquel costurou com as próprias mãos, e no cabelo eu coloquei a fitinha de cetim da minha mãe, aquela que eu tinha trazido na trouxinha no dia que saí da casa do meu pai. Lembro do cheiro de vela acesa na capela, do som do sino tocando, da luz dourada que entrava pela janela e batia no rosto de Roberto enquanto ele me esperava no altar. E lembro que, naquele momento, eu olhei para o lado e vi tia Raquel chorando. Chorando baixinho, com o lenço apertado na mão, e nos olhos dela eu vi minha mãe. Vi minha mãe feliz. Depois do casamento, eu tomei uma decisão que muita gente achou loucura. Eu disse a Roberto que queria construir nossa casa no terreno da minha mãe, naquela terra que Dona Cida tentou roubar de mim, naquele pedaço de chão que ficava do outro lado do ribeirão com nascente de água e pasto limpo, que eu tinha herdado sem saber e quase tinha perdido sem entender. Roberto não hesitou. Era homem de pouca fala, mas de muita ação. Lembro que no dia seguinte ele já estava lá, com machado e enxada, limpando o terreno, cortando mato, medindo o chão com passos largos para marcar onde ia ficar cada cômodo. Ele levantou aquela casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo, tábua por tábua, com o suor escorrendo pelas costas e o sol de Minas torrando a nuca. Eu trabalhava junto. Carregava balde de água, misturava massa, segurava a tábua enquanto ele pregava. E a casa foi subindo. Não era casa grande, não era casa bonita de revista, mas era nossa. Tinha varanda na frente com vista para o morro, tinha cozinha com fogão a lenha, tinha janela que deixava o sol entrar de manhã e o vento fresco entrar de tarde. E no jardim da frente eu plantei cravo, margarida e rosa trepadeira, as mesmas flores que minha mãe plantava. Quando ficou pronta, eu fiquei parada na varanda, olhando para aquela terra que se estendia até o ribeirão. A mesma terra que Dona Cida queria que eu nunca soubesse que era minha. A mesma terra por causa da qual ela me trancou dentro de casa, me apagou da vida, me fez acreditar que eu era doente e incapaz. E agora eu estava ali, de pé, na minha varanda, na minha casa, na minha terra. E Dona Cida não podia fazer nada. Lembro que naquela noite eu sentei na varanda com Roberto e ficamos olhando o pôr do sol juntos, em silêncio. O céu estava daquela cor de ouro velho que só Minas tem, e o vento trazia o cheiro de capim e de flor misturado. E eu pensei na menina que eu tinha sido, a menina do quartinho, a doentinha, a coitadinha que não podia sair, e sorri, porque aquela menina tinha sobrevivido e tinha voltado. Eu estou aqui hoje, já bem velhinha, cabelo todo branco e mão enrugada de tanto viver, sentada na varanda dessa mesma casa que Roberto levantou com as mãos, olhando para essa mesma terra que um dia tentaram me roubar. O cravo que eu plantei no jardim já foi replantado tantas vezes que eu perdi a conta, mas ele continua ali, vermelho, firme, teimoso, igualzinho a mim. A vida depois que a gente se instalou nessa terra não foi de descanso. Foi de trabalho duro, de sol quente, de mão rachada e lombar doída.
Roberto e eu criamos essa propriedade juntos, tijolo a tijolo, safra a safra. Tivemos nossos filhos, 3, todos nascidos aqui dentro, nessa casa, com a ajuda da parteira da vila e das orações de tia Raquel. Lembro do cheiro de alfavaca que ela queimava no quarto para espantar o mau olhado dos recém-nascidos. Lembro do rosto dela segurando meu primeiro filho no colo, com aquele cuidado de quem sabe o valor de cada vida que chega ao mundo. Tia Raquel viveu muitos anos ainda. Ela e seu Jorge vinham nos visitar quase todo fim de semana, e lembro que ela sempre trazia alguma coisa. Um vidro de doce de goiaba, um maço de erva cidreira para o chá da noite, uma toalha de mesa que ela tinha bordado. Eu nunca conseguia agradecer ela do tamanho que ela merecia. As palavras que eu tinha eram pequenas demais para o que ela fez por mim. Mas eu acho que ela sabia. Sabia pelo jeito que eu cuidava dos meus filhos, pelo jeito que eu mantinha a casa, pelo jeito que eu plantava flor no jardim. Ela via no que eu me tornei a resposta de tudo que ela tinha feito. Quando tia Raquel partiu, eu senti como se tivesse perdido minha mãe pela segunda vez. Fiquei dias sem conseguir fazer nada, sentada nessa varanda, olhando para o morro, com o coração pesado e os olhos secos, porque às vezes a dor é tão grande que nem lágrima sai. Roberto ficava do meu lado, em silêncio, sem me apressar, sem me pedir para levantar. Só ali, presente, como ele sempre foi. Meu pai, seu Quito, eu ainda vi algumas vezes ao longo da vida. Não muitas. Ele envelheceu depressa, ficou curvado, e o pouco que ele falava ficou ainda menos. Lembro de uma vez que ele apareceu aqui na propriedade, sem avisar, sozinho, num cavalo magro. Ficou parado no portão, olhando para a casa como se não acreditasse no que estava vendo. A casa bonita, a varanda, o jardim, a roça bem cuidada, tudo levantado naquela terra que Dona Cida tinha tentado tirar de mim. Ele entrou, sentou na cadeira que eu ofereci, tomou um copo de garapa com limão e ficou ali por um tempo, em silêncio. Lembro que ele olhou para meus filhos brincando no quintal, e eu vi nos olhos dele uma mistura de orgulho e de remorso tão funda que parecia que ia partir ele ao meio. Ele não pediu desculpa, não com palavras. Mas eu vi no jeito que ele segurava o copo, no jeito que ele abaixava os olhos, eu vi no jeito que ele foi se erguendo aos poucos para ir embora. Eu vi que ele sabia. Sabia o que tinha feito. Sabia o que tinha deixado de fazer. E carregava aquilo dentro dele como pedra no bolso. Eu não guardei raiva do meu pai. Raiva pesa demais, e eu já tinha carregado peso que não era meu tempo suficiente. O que eu senti por ele foi uma tristeza mansa, dessas que não vai embora, mas que a gente aprende a carregar sem deixar que tome conta de tudo. Eu entendi que meu pai foi um homem que a vida dobrou cedo demais. Perdeu a mulher que amava, se casou com quem não devia, e não teve coragem de enxergar o que estava acontecendo debaixo do próprio teto. Não por maldade, por fraqueza. E a fraqueza dele custou a minha infância. De Dona Cida, eu soube pouca coisa com o passar dos anos. Ouvi dizer que ela ficou naquela casa com os filhos até o José crescer e ir embora para a cidade, e que a Maria se casou cedo e foi morar longe. Ouvi dizer que a casa foi ficando velha, que a roça foi minguando, que Dona Cida envelheceu sozinha ali dentro, cuidando do que sobrou. Não sei se é verdade. Não fui atrás para saber. Porque a vida que ela tentou me roubar, eu já tinha tomado de volta. E o melhor castigo que eu podia dar para ela era simplesmente viver bem. E eu vivi. Vivi cada pedaço de vida que ela me negou. Corri descalça por essa terra que é minha. Tomei banho no ribeirão em dia de calor. Dancei em festa de santo padroeiro com Roberto me rodando pela cintura. Cozinhei para meus filhos na mesma cozinha que eu levantei com minhas mãos. Assisti o sol nascer dessa varanda mais vezes do que consigo contar. E em cada um desses momentos, eu lembrava da menina que um dia achou que era doente, que achou que era fraca, que achou que não servia para viver. E eu dizia para aquela menina baixinho, dentro de mim, "Está vendo? Você serviu sim, sempre serviu." Roberto partiu antes de mim há alguns anos. A falta dele eu sinto todo dia, em cada canto dessa casa,
na cadeira vazia da varanda, no prego que ficou torto na parede e que eu não deixo ninguém endireitar porque foi ele que pregou, no cheiro de terra que ainda entra pela janela de manhã e me lembra dele chegando da roça com aquele sorriso cansado e bom. Mas a saudade dele não é saudade triste. É saudade de gratidão. Porque ele me deu uma coisa que eu achava que nunca ia ter. Uma vida que era minha. Minha filha, eu estou te contando essa história porque acredito que em algum lugar, agora mesmo, tem uma mulher ouvindo isso que se reconhece. Talvez não num quartinho. Talvez não com uma madrasta. Mas numa situação onde alguém está te fazendo acreditar que você é menos do que é. Que você é fraca. Que você não pode. Que você precisa ficar quieta, ficar pequena, ficar no seu canto. E eu quero te dizer uma coisa que aquele homem da bolsa de lona disse sobre mim naquele dia, e que eu repito para você agora. Você não está doente. Você está sofrendo. E sofrimento não é sentença. É passagem. Às vezes a gente não precisa de remédio. Precisa de alguém que tenha coragem de abrir a porta e dizer que já chega. Pode ser uma tia, pode ser uma vizinha, pode ser uma amiga, pode ser você mesma. Porque a porta mais importante que existe não é a porta do quartinho. É a porta que a gente abre dentro de si quando decide que merece mais. E você merece. Acredite nisso. E se essa história tocou o seu coração, compartilha com uma amiga que também precisa ouvir isso. Porque tem muita mulher por aí que ainda está esperando alguém abrir aquela porta.